e nós vamos discutir um pouquinho. Eu organizei essa nossa conversa em 3 momentos, né. Vamos falar um pouco sobre o que é a internet, como que ela reproduz essas violências, né, e tentar trazer um pouco a tipologia dessas principais violências de gênero na internet. E falar um pouco dos enfrentamentos, né, absolutamente necessários a esse tipo de violência. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que quando a gente fala de internet, a gente está falando de uma rede que é uma rede sociotécnica, né? E o nome já está dizendo, né? Ela tem uma base tecnológica que se apresenta sob a forma de várias plataformas. Essas plataformas hospedam um conjunto de mídias, as mais variadas, né? Aplicativos, dispositivos, sites, programas, enfim, né? E que esse conjunto de técnicas permitem interações sociais as mais diversas, né? Então, quando a gente fala hoje de internet, a gente fala de o quanto que essa rede sociotécnica está presente no nosso cotidiano, né? Nós nos comunicamos, nós estudamos, trabalhamos, procuramos companheiros e companheiras na rede, nós pagamos nossas contas, enfim. Essa rede mundial de computadores, a internet, ela está completamente presente no nosso cotidiano, né? E essa rede sociotécnica, como eu falava para vocês, que tem essa base, né, tecnológica, ela é, sobretudo, organizado por um conjunto de plataformas, né? São várias as plataformas, mas aqui eu destaco o sistema chamado sistema GAFA, né? Que são as plataformas mais conhecidas, mais poderosas, mais ricas, que é Google, Apple, Facebook e Amazon, né? Esse sistema GAFA traduz o conjunto dessas principais empresas, né, que modelam, que organizam, que determinam todo o funcionamento dessa vida digital, né? Elas são as mais importantes, claro que há outras, mas essas são as mais poderosas, né? Tem uma autora holandesa, a Van Dijk, que ela vai falar da plataformização da vida social, né? O quanto que essas plataformas elas são fundamentais para tudo o que acontece na internet. Ao ponto, para vocês terem uma noção, houve uma reunião da União Europeia discutindo o quão é perigoso, delicado e sob forma de risco, né? Todos os governos europeus dependem dessas plataformas para administrar os seus sistemas de ensino e boa parte dos seus sistemas organizativos, né, de Estado. Então, isso se chama essa plataformização, né? Então, os algoritmos dessas várias empresas, né, as suas interfaces e funcionalidades, o que cada uma dessas plataformas oferece, né, determina, e o nome é esse, determina, né, toda a informação que circula e que chega até nós, assim como definem, através de um conjunto de conteúdos e convites e convocações online, né, definem o nosso comportamento online, né? Se vocês pensarem, cada uma dessas plataformas convoca você a ter um determinado comportamento. O que você está pensando? Escreva aqui. Qual é a sua ideia? Escreva aqui. Compartilhe o seu momento, as suas fotos, né? E ficam, de uma certa forma, o tempo todo organizando, né, esses comportamentos online. Portanto, delineiam, ajudam a delinear estéticas, éticas e moralidades. Então, e através de um conjunto massivo de conteúdos
que dão destaque, que essas plataformas e que esses algoritmos vão dar destaque, e aqueles conteúdos que vão ser jogados na invisibilidade, na sombra, né, chamado, né, vão ser, de uma certa forma, reduzidos a um lugar, né, de não visibilidade, de não oferta de acesso. Né? Então, essas tecnologias, por assim dizer, elas não só organizam o modo como a gente se comporta na internet, mas também nos fazem interagir com as pessoas, com outros grupos sociais, né? E essas tecnologias elas têm, portanto, uma ação nessas interações. Elas não constituem só uma plataforma tecnológica estética, né? E aí não é à toa que autores como Bruno Latour vão falar dos, né, atores não humanos. Né? Essa rede sociotécnica ela tem os atores humanos e os atores não humanos, que têm uma agência, né? uma atuação tão relevante nessa rede de relações. Né? E aí a gente sabe que estar fora das redes digitais, ou não ter acesso à internet, né, é estar alijado de boa parte, né, das oportunidades e relações sociais da vida contemporânea. Né? É não ter informação, é não ter a conectividade e a convergência das oportunidades sociais. Né? Então, hoje em dia, se considera a organização, a Unesco e a ONU consideram que o acesso à internet é um direito humano, para vocês terem uma noção, né? O quão importante isso. A questão da internet se tornou na vida contemporânea. Né? E especialmente com essa virada digital, esse chamado de giro digital ocasionado pela Covid, né? Mesmo aquelas gerações mais velhas que tinham uma certa reserva com a comunicação digital, se converteu, né, às novas redes de sociabilidade. Né? Então, houve um boom, um crescimento considerável do uso da internet no mundo inteiro, inclusive daquelas gerações e pessoas que não tinham tanta fluência nem acesso. A última pesquisa feita pela TIC Domicílios, a de 2020, ela mostra que quase 152 milhões de brasileiros estão conectados. É claro que essa conexão é desigual, né, por classe social e por camadas e estratos de renda, né, o que fala também de oportunidades desiguais, né, mas, sobretudo, nos diz que quase a grande maioria da população brasileira está conectada. Né, ela vai fazer parte da nossa vida cotidiana. Né, e não é sem sentido dizer, né, que hoje as fronteiras entre o mundo digital e o mundo presencial, as relações presenciais e as relações digitais, elas estão inteiramente sinérgicas e borradas. Essas fronteiras estão borradas. Né? Vários autores têm trabalhado com esse tema. Né? O que acontece no digital, no mundo digital, no conjunto das relações digitais, afeta nas relações presenciais, nas relações de materialidade presencial. Tá? E se, por um lado, é certo que a internet criou uma chamada socialidade própria, né? Que socialidade própria é essa? Né? Os autores destacam o culto à imagem de si, a hiperexposição, a busca por uma conectividade constante, permanente, né? A ideia da aceitação online como um valor ético e moral fundamental, né?
mas também uma convocação constante de hiperexposição, né, e expressão de posicionamentos, né, não é a chamada e posicionamentos que podem ser, inclusive, posicionamentos beligerantes, né, a chamada cultura da lacração, né, que dá audiência. Quando você entra numa contenda, numa disputa de opinião, isso dá audiência, né? Então, todas as plataformas, ou seja, todas as empresas que organizam um mundo online, eles querem, óbvio, que haja um número cada vez maior, mais frequente, mais assíduo de usuários, né? Então, todas as plataformas vão nos convocar a uma conectividade, uma exposição, uma produção de conteúdos dos mais íntimos aos mais públicos, né? E que haja essa conectividade constante, tá? Se, por um lado, existe essa peculiaridade, né, da internet, dessa cultura cyber, dessa cultura digital, a internet ela não é capaz de criar os valores, a chamada superestrutura, o conjunto de valores, concepções, ideologias de uma sociedade, né? Claro que ela vai disseminar, capilarizar, vai dar uma capacidade, né, de disseminação inegáveis. Mas, quando a gente fala dos marcadores das desigualdades sociais, a gente está falando de uma produção que é uma produção de gênero, de classe social e de raça e etnia. Né? Então, na internet, esses marcadores vão estar presentes, organizando, né, os comportamentos, as falas, as participações, as expressões. Né? Então, não é de se estranhar que na internet, portanto, né, vão estar presentes todos os preconceitos, as desigualdades, as iniquidades, as opressões de gênero, de classe e raça e etnia. Né? E aí a gente vai ver uma produção massiva de conteúdos misóginos, homofóbicos, gordofóbicos, classistas, racistas, de toda a ordem. Né? E vão encontrar na internet um espaço de disseminação muito significativo. Né? Então, não é de estranhar, portanto, o fato que a violência online é generificada, tem um viés de classe e um viés racista. Né? Essa interseccionalidade das violências online, elas reproduzem e amplificam essas violências que acontecem na nossa sociedade. Né? E também não é de se estranhar que meninas e mulheres, especialmente, né, meninas cis, especialmente meninas e mulheres trans, né, são as mais vulneráveis a toda sorte de violências que acontecem no mundo digital. Esse quadro que vocês estão vendo, a fonte é da SaferNet, das denúncias feitas à SaferNet em 2021, e o que é amarelo, aí é o conjunto de todas as denúncias, mas quando você vê as denúncias relacionadas à exposição de conteúdos íntimos, a perseguições, ofensas, humilhações, vocês vejam, está em amarelo. São as mulheres as principais pessoas que são atingidas por essas violências. Né? Por outro lado, né, se a internet é esse grande espaço de disseminação de todas as relações sociais, e também as relações de violência, a internet se tornou hoje uma grande arena de todos os ativismos, de todos os movimentos sociais. Já conhecidos os movimentos sociais históricos, né? Movimento de mulheres, movimento LGBTQI+, movimentos negros, enfim, como os vários movimentos contemporâneos, os movimentos identitários, os movimentos, né, contra a gordofobia, contra várias outras identidades e performances identitárias. Né? Então,
A internet se torna um espaço de mobilização política, né, principalmente de mulheres ativistas, e vai ser também, né, o espaço de perseguição dessas mulheres ativistas. Esse é um documento que eu aconselho a leitura, é um documento muito interessante, feito pela Internet Lab e pela Coding Rights, né, para a Organização das Nações Unidas, e ele faz um conjunto de denúncias de mulheres ativistas que são perseguidas de várias maneiras pela sua posição ativista. Tá? Então, as mulheres são vítimas de violência online e as mulheres ativistas em especial. Tá? E aqui algumas das violências de gênero mais comuns, mais notificadas e algumas estudadas, né, em ambientes digitais. Então, as ofensas, difamação, discurso de ódio, ameaça de violência física, aí tem a velha questão, né, a ideia de que o que acontece no mundo digital não migra para o mundo da materialidade presencial, é um equívoco essa ideia, né? Então, ameaça de violência física, ameaça de morte, ameaças de perseguição. O stalking, que é um tema até que eu tenho estudado, né? O stalking é a perseguição online por ex-parceiros, ou não, né? Eu tenho estudado a violência por parceiro íntimo, os stalkings, depois eu vou falar um pouquinho disso. A exposição de dados pessoais, a exposição de intimidade, são as chamadas, né, as imagens íntimas que são disseminadas sem consentimento e sem consentimento da pessoa e que são usadas, né, como forma de destruição dessa imagem e reputação da mulher. A extorsão, também associada a essa exposição da intimidade. Olha, eu tenho um conjunto de imagens, fotos suas, então, se você me der tanto, ou se você fizer isso ou aquilo, eu não vou disseminá-la, né? Roubo de intimidade, da identidade digital, perdão, né? Clonar um perfil, ou clonar uma página que a pessoa tenha, né? Várias ativistas reclamaram, né, denunciaram esse tipo de violência. Aquela página que aquela pessoa, né, veja, ela é uma influencer digital, ela é uma ativista digital, ela trabalhou com a sua reputação, com o seu trabalho, para construir 50 mil seguidores ou pessoas associadas à sua página, e essa página vai ser clonada ou destruída, né? O chamado ataque coordenado também afeta especialmente as mulheres que têm uma atuação pública. O que é esse ataque coordenado? É um conjunto de ataques e de denúncias às plataformas onde estejam hospedadas aquela página daquela mulher militante, né? E vai ser denunciado como se estivesse incorrendo em algum crime, ou enfim, né, com denúncias falsas. A censura, o que é a censura? O bloqueio de posts, perfis, né? Novamente pela ideia da denúncia coordenada. Então, se você é uma mulher ativista que fala sobre racismo estrutural, eles a um ataque coordenado, um conjunto de denúncias que diz que você está sendo racista ou que você está sendo incorrendo em algum crime, e aí a plataforma vai e censura aquela página, né? Para essas violências podem ser feitas tanto de forma interpessoal como através do uso de bots, ou seja, de forma mecânica, através de robôs que fazem isso de forma sistemática. Tá? Eu tenho estudado recentemente, né, nos últimos 5 anos, a violência digital por parceiros íntimos, né? E aí, as formas mais comuns dessa violência digital por parceiro íntimo é o controle,
ou seja, aquele parceiro ou ex-parceiro clona o celular da pessoa sem que ela saiba, ou exige que ela dê a senha das suas redes sociais, né? Ou clona. Eu estou estudando no momento, junto com a minha companheira de trabalho, a Roberta Flack, os aplicativos de controle, né? São os aplicativos usados de forma não consentida, exatamente para que parceiros ou ex-parceiros acompanhem toda a movimentação digital do WhatsApp, enfim, tudo que você faz no seu celular está sendo clonado, copiado e monitorado por esse parceiro ou ex-parceiro, né? A disseminação não consentida de conteúdos íntimos, como a gente sabe, né? Já foi chamado de uma época de pornografia de vingança, esse é um nome completamente inadequado, né? É disseminação não consentida de conteúdo íntimo, porque não é nem pornográfico, nem é vingança, é uso, né, da ação misógina e patriarcal do controle do corpo da mulher. Esse movimento da disseminação não consentida de conteúdos íntimos leva a um linchamento moral dessa mulher, né? Enquanto que isso, quando acontece com um homem, ou seja, quando há um conteúdo íntimo masculino disseminado, o tratamento social é completamente diferente, né? É visto até como um elemento, né, se não de humor, mas até de reconhecimento da sua masculinidade ou da sua beleza, etc, etc, né? Outras formas de violência constantemente identificadas são as ofensas, difamações, ameaças e extorsão de parceiros pela via digital, né? Então, isso eu já falei, o cyberstalking, né? E a disseminação não consentida, né? Agora, o que é muito importante que a gente tenha em conta, né? Que há mitos sobre a violência digital que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa trabalhar, né? Qual o primeiro mito? Que o que acontece no mundo digital tem pouco impacto na vida das pessoas, né? E a gente tem um monte de estudos que mostram que essas violências, essas perseguições, essas humilhações feitas na internet afetam muito a vida, a imagem pública, a saúde emocional dessas meninas e mulheres, a sua imagem pública, a sua socialidade, afetam, enfim, todas as esferas da sua vida presencial, né? E vários estudos têm mostrado eventos como depressão, ideação de suicídio, isolamento social, né? Decorrentes dessa forma de violência. Outro mito: o que acontece na internet fica na internet. Esse é um outro mito, né? As mulheres que são vítimas, mulheres e meninas que são vítimas de violência na ambiência digital, infelizmente, essa disseminação da violência leva a que outras violências tenham sequência na ambiência presencial online, né? Do online para o presencial, né? Há uma esteira de continuidade de violências, discriminação e opressão dessas mulheres. Outro mito é que isso que está hoje na internet, amanhã ninguém mais vai lembrar, né? E uma das características da ambiência digital é exatamente essa permanência. Por mais que você tire da plataforma, que a plataforma retire o conteúdo, você não sabe quantos downloads foram feitos e qual foi a circulação, para onde que aquele conteúdo circulou, né? Então, é impossível você ter esse controle, né? E o quanto que isso não pode voltar e voltar e voltar várias vezes, né? Então, alguns autores que até dizem, né, falam sobre o direito ao esquecimento, né? É um direito que a internet nega, o direito ao esquecimento.
né? Por fim, a ideia de que não há muito o que fazer, não tem, está na internet, como é que eu vou identificar ou como é que eu vou controlar essa forma de violência? E há leis, sim, que têm uma atuação direta para esse tipo de violência digital, e há um conjunto de ações que podem ser realizadas, né? Então, falando um pouco dessas leis de proteção aos direitos de mulheres, né, meninas e mulheres, em relação a não ser vítimas de violência na ambiência digital, a gente tem o Marco Civil da internet, a chamada Lei Caroline Dickmann sobre conteúdos íntimos, a própria Lei Maria da Penha, no que concerne a ex-parceiros, o Código Penal, o ECA e várias leis antirracistas, a depender do conteúdo, né, dessas violências. É importante lembrar, como eu fiz logo no começo da nossa fala, o papel e a responsabilidade dessas plataformas que abrigam, né, que hospedam esses conteúdos, né? E há uma crítica muito grande em relação à demora de resposta dessas plataformas, né? De uma resposta de mitigação ou de reparação desses direitos violados. E quando a gente fala desses direitos violados, são muitos, eu vou falar um pouquinho disso no final, que essas plataformas têm também, inegavelmente, um papel de gênero quando criminaliza a nudez feminina, né, de manifestantes, né, quando as mulheres, do movimento de mulheres, dos movimentos feministas, usam de imagens dos seus corpos como plataformas, né, de direitos, de reivindicação da sua própria identidade, né, do seu pertencimento no mundo, e aí a plataforma entende que aquele conteúdo deve ser retirado, mas demora quando essa nudez é uma nudez não consentida, né, por exemplo. Né? Outra crítica que se faz à resposta que essas plataformas dão, muitas das vezes os formulários para preencher, para denunciar uma violência feita no ambiente digital, são formulários em inglês, né? Então, para isso, muitas instituições, muitos grupos, muitos coletivos têm feito parcerias com essas plataformas, e há um conjunto de leis que falam das obrigações dessas plataformas, né? Recomendações, o que fazer, né? A importância de pensar, no caso da Lei Maria da Penha, que medidas protetivas, no caso da violência de gênero, também sejam aplicadas para o ambiente virtual, digital, né? Que é importante a formação dos agentes policiais, das delegacias de mulheres, das delegacias comuns, né? Que haja uma formação sobre a questão da violência em ambiente digital, né? E que isso seja incorporado no cotidiano da notificação dos boletins de ocorrência, né? Que haja uma revisão da ideia de constituição de prova, né? Por exemplo, se orienta que se tire print com ata de cartório, daquele print para dar veracidade, legitimidade, quando uma ata de cartório é muito caro, né? Então, a questão das plataformas, que elas tenham mais transparência e maior diversidade dos seus quadros, né? Esses moderadores, nós precisamos de moderadores de plataformas, mulheres, negros, população LGBTQI, enfim, pessoas com deficiência. Esses moderadores têm que ter essa sensibilidade e esse pertencimento a esse lugar de fala para moderar esses conteúdos com mais pertinência cultural, né? Maior acesso a canais de denúncia, né? Então, isso tem que ser mais disseminado. Apoio para a difusão de estratégias de segurança digital, ou seja, coletivos que discutam, como a SaferNet e várias outras instituições que trabalhem sobre a questão da violência na ambiência digital, protegendo, né, e orientando os grupos mais vulneráveis, né? E, finalmente,
em que haja uma perspectiva a médio e longo prazo de uma educação digital, né? E que a internet ela tenha uma realmente constitui um espaço democrático, que ela realmente constitui um espaço de comunicação, de oportunidades, de aprendizados, né? E para isso é preciso que as novas gerações tenham a oportunidade de discutir criticamente o uso da internet, esse espaço tão relevante na nossa sociabilidade, né? E aí, por fim, é dizer que lugar de mulher é onde ela quiser estar, especialmente na internet, né? E que essa internet seja um espaço de garantia dos direitos das mulheres, né? Garantia dos direitos de livre de expressão, aos seus direitos sexuais e reprodutivos, aos seus direitos humanos, enfim, né? E aos seus direitos políticos, né? Então, queria muito, mais uma vez, agradecer ao convite, a oportunidade, dizer que a gente está aqui aberto para estarmos conversando, enfim, para o debate. Tá ok? Então, muito obrigada.